Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, mano, e essa chegada que parece ser iminente de Dorival Júnior ao Corinthians, mesmo ainda não tendo sido fechada depois da demissão do Ramon, está tudo caminhando muito bem. Tanto que hoje, ou se brincar agora mesmo, as partes estão em reunião para acertar os detalhes contratuais e, claro, as bases salariais, que estão dizendo por aí, né, que vai ser na casa dos 1,5 milhão até 2 milhões por mês apenas pro Dorival, ainda tem a comissão. Sem contar que a ideia da diretoria seria de fechar um contrato no máximo até o final da gestão Augusto Melo, né, seria o ideal até o final do ano que vem, o que por si só, se você for colocar no papel, daria tranquilamente mais de 30 milhões de reais ao todo, sem contar a comissão, né? Então é muito dinheiro e por isso eles estão ali conversando para ver se conseguem chegar no consenso. Enfim, fato é que apesar de não terem se decidido sobre essas questões, ambas as partes querem um desfecho positivo, até porque o Dorival recebeu outros contatos antes do Corinthians também, mas de acordo com as apurações, ele teria negado todas, ou não chegado a um acordo, por acreditar que ele tem cacife no momento para assumir um time com maiores ambições, né? Por exemplo, ele recebeu um contato do Grêmio, que óbvio, né? Não é um time que hoje tem potencial, tem poder de fogo para brigar por alguma coisa aqui no Brasil. Então, pro Dorival, esse acerto seria muito bom e, claro, pro Corinthians seria muito bom também. Inclusive, ele seria até o plano A da diretoria, tá? Mesmo com o Tite livre, parece que a diretoria realmente não foi falar com ele, porque acredita que o Dorival é o melhor nome no momento. É o treinador que chegaria para fazer o básico bem feito, sem contar que ele gosta muito de usar o tal do 4-4-2, que é justamente o esquema que o Ramon se deu melhor aqui no Corinthians quando tinha o Garro disponível, o Memphis e tudo mais. Então, dificilmente esse negócio vai para trás, falou? Pode não fechar hoje, pode não fechar amanhã, mas dificilmente não vão fechar, tá? E é isso, sem novela dessa vez, teremos sim treinador para semana que vem e agora é rezar para que ele mantenha o nível dos trabalhos anteriores, porque o Dorival do Flamengo, o Dorival do Ceará, o Dorival do São Paulo vai se dar muito bem com esse time, certo? Por falar no Dorival, mano, como ele não vai ter tempo de chegar num dia e comandar o time no outro, né, mesmo que fechasse hoje, o Corinthians já definiu internamente que o Orlando Ribeiro, treinador do Sub-20, é quem vai estar à frente da equipe contra o Sport, fazendo aí a sua primeira aparição no profissional. E claro, mano, ainda sem o Garro, provavelmente sem o Coronado também, o time não deve ter muitas mudanças de peças, porque o Orlando não conhece muita gente. Mas pelo menos uma certeza eu tenho, que no 4-3-3 esse time não vai jogar. Assim, graças a Deus, né, o Ramon foi embora e levou esse esquema junto com ele, porque não tinha condição. Se teve uma coisa que fez ele cair depois do título, foi isso, a teimosia. Achar que um time sem pontas no elenco tem que jogar justamente no esquema que só se sobressai com isso. Aí você vai lá e põe o Memphis numa ponta, o Romero na outra e o Yuri sozinho lá na frente. Por que será que não deu certo, né, Ramon? Então, fazendo o básico, Orlando, montando um time pra jogar pro Yuri e pro Memphis lá na frente, não tem erro. Se os dois ficarem confortáveis em campo, jogando um do lado do outro, o resto, mano, pode deixar com eles que eles resolvem. Falou? Não é difícil. Ah, e outra, né, a gente ficou falando do Donelli, que o Hugo estava trabalhando pra voltar mais cedo, que poderia voltar até contra o Sport também, mas como eu não tenho essa informação até o momento, porque o time ainda vai treinar ali por volta das 6 horas, o máximo que eu posso questionar aqui é se ele teria peito pra tirar o Donelli e colocar o Cauê ou o Longo já de cara, porque assim, né, se tem um treinador nesse mundo que faria isso nesse momento, é ele, é o único que já viu os dois jogar, né, o Cauê então nem se fala, pegou muito com ele no comando, mas é isso, vamos ver o que ele vai aprontar, se vai mexer no time, se não vai, lembrando que tanto o Mateuzinho quanto o José Martinez estão suspensos, então já é certo que nós vamos ter aí o Léo Maná e só Deus sabe quem no meio, né? Eu chuto o Alex Santana, mas vamos ver. De qualquer forma, não tem erro. Fazendo o básico é jogo para 3 pontos amanhã. Falou? E depois de atrasar a primeira, o Corinthians novamente atrasou a entrega do balanço financeiro de 2024, do qual a própria diretoria prometeu entregar até ontem de noite. E não entregaram, falharam no prazo de novo, que por sinal era para ser entregue no final do mês passado. Já estão atrasados há mais de 2 semanas se for ver. E tudo por quê? Né? Qual que é a explicação? Não tem, simplesmente não deram outro prazo de quando vão entregar, muito menos explicaram o motivo dessa vez. E lembrando que esse documento é obrigatório, tá? Não é uma parada besta assim de conselho, é o balanço financeiro do Corinthians de 2024. O Cori precisa analisar e de preferência aprovar, né, o quanto antes para o presidente conseguir seguir tranquilo no cargo, porque do contrário, Fel, ele pode sofrer até um impeachment, e já não basta aí o caso da Vaidebet, né, e vale lembrar, um dos motivos para esse atraso ter acontecido na primeira vez é que eles estão tentando apurar 100% sobre o tal rombo fiscal da última diretoria, da última gestão, que conseguiu omitir aí quase 200 milhões de reais do balanço de 2023. Daria um déficit gigantesco se tivessem contabilizado esses valores, e por isso
aparentemente essa demora toda para entregar o balanço seria justamente para investigar tudo isso e contabilizar da maneira certa dessa vez. Inclusive, né, uma das pessoas que cobraram esse atraso na última reunião que tiveram foi justamente quem? O Duílio Monteiro Alves, né? Agora que é membro do Conselho Vitalício, ele tava lá presente nessa reunião e tava metendo pau na diretoria, como se fosse o grandão, o todo poderoso Duílio Monteiro Alves. Agora imagina se o Augusto chega lá com esse argumento do rombo. Aí, pô, ele pode estar na M que for, ele ia sair grandão de lá, certo? Enfim, não tem muito o que falar porque não deram prazo nem explicação. Então, a próxima reunião que vai acontecer no dia 28 tem que ser entregue de um jeito ou de outro, Augustão. Senão, pelo amor de Deus, né? Aí até a torcida vai te cobrar. Bom, e aquela entrevista do Memphis que ajudou a derrubar o Ramon, né? Parece que pegou mal no elenco também, viu, fiel? Quer dizer, isso é o que a ESPN tá dizendo, que fala ali que as palavras do holandês deixaram o ambiente do clube pesado, porque ele reclamou de um todo, né? Não só do que era de competência da comissão. Falou ali de reforços, que precisa de jogadores experientes no grupo, precisa contratar, que o time não pode fazer um gol e ficar correndo atrás da bola o tempo todo. Enfim, abriu o coração, cara. Pra mim, esse foi um desabafo de um cara que só quer o bem do time. Não é como se ele tivesse falado, o time é ruim, não sabe jogar, tô fazendo tudo sozinho, se não contratar eu vou embora. Não, mano, ele não falou nada na maldade. Pode estar certo ou errado? Não sei, pode ser que esteja. Só que tudo que ele falou ali é o que ele acha, foi sincero no que disse, tá? Então é uma informação que faz parecer que ele estrelou. Ele meteu a perna ali e tá todo mundo contra o cara. Quando na verdade, eu acho que é justamente o contrário. Porque o fato dele ter esse tamanho todo no futebol, ter trabalhado com os melhores treinadores, os melhores jogadores, os melhores times, é o que dá a ele passe livre pra falar esse tipo de coisa. Ele sabe do que tá falando. Agora, o que parece pra mim é que essa informação da ESPN dá a entender que quem ficou mais afetado com essa declaração foi a própria imprensa, que tá acostumada com os jogadores falando bonitinho, aquela parada toda protocolar, sem escapar muito pra cá nem pra lá. E aí quando um cara da repercussão do Memphis desabafa do jeito que ele fez, fica fácil vender a notícia que alguém não gostou. Eu tenho certeza que esse mesmo elenco ouviu e até concordaram, porque ele não falou nenhuma mentira. Falou? E é isso, cara. Pra mim, quem se deu foi a imprensa e segue o jogo. É, filho, nada tão ruim que não possa piorar, né? Tá aí um ditado que cai bem pra nossa base, porque não bastasse essas contratações ridículas que fazem quase toda semana, como de novo estão pensando em reviver o Sub-23. Informação que veio diretamente da própria diretoria, aliás, em nota enviada pra imprensa. Eles confirmaram esse interesse, mas dizem que não discutem a possibilidade no momento. E aliás, só não discutem ainda porque a CBF não confirmou se vão organizar o Brasileirão de Aspirantes esse ano, que é o único campeonato que a categoria tem. Mas a ideia inicial é de recriar o Sub-23, utilizando ainda patrocinadores para arcarem com os custos. Como se primeiro, alguma empresa quisesse ter o seu nome vinculado a essa bomba e segundo, como se desse algum retorno. Pelo amor de Deus, cara, a gente sabe para que seria usar essa categoria. Ninguém é besta de acreditar que só vão estocar jogadores do Sub-20 para não perder de graça. É lógico que vão usar para maracutaia, pô. Já deram a desculpa que estão contratando para criar um Sub-18 que nem existe no Brasil, imagina pro Sub-23. Iriam montar um elenco do zero e usar isso como desculpa. Então, não tem motivos para isso acontecer, a CBF organizando o campeonato ou não. E por sinal, só tem esse campeonato. O calendário inteiro é vazio se não tiver isso, mas ainda me juram que é uma boa ideia. Olha, tem louco pra tudo mesmo, hein? Cara de pau então? Nem se fala. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima. Tamo junto e vai, Corinthians! Want to look my way.